Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre o tema depressão. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o que não é depressão. Muitas pessoas fazem uma confusão do que é depressão e do que não é depressão. Às vezes um sintoma de tristeza não é depressão, é apenas um abatimento, uma tristeza. Às vezes uma angústia também. Mas tudo tem que ser avaliado por um profissional da área. Mas nós vamos ver alguns erros que nós temos de pensar que não é depressão. Ontem nós vimos um pouco sobre o que é depressão. Hoje nós vamos ver o que não é depressão. O que não é depressão? Não é falta de fé. O que não é depressão? Não é falta de Deus. O que não é depressão? Não é possessão demoníaca. O que não é depressão? Não é frescura e moleza. O que não é depressão? Não é falta do que fazer. Então, muitas das vezes nós falamos, olha, isso aí é falta de fé. Ah, isso aí é falta de Deus. Ah, isso aí é coisa do diabo, é possessão demoníaca. Ah, isso aí é frescura, é moleza. É pessoa que não quer fazer nada. É falta do que fazer. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso. O que a palavra de Deus mostra para nós com relação ao que não é depressão. Por exemplo, quando nós falamos que não é falta de fé. No Salmo de número 42, no versículo 2, diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então o salmista está passando por esse quadro depressivo e ele diz isso claramente, que ele tem fé. E a fé dele é viva, mas ele está tão abatido que ele não consegue enxergar Deus na sua vida, Deus na sua história, Deus no seu caminho. E ele chega a dizer isso: a minha alma tem sede de Deus. Então, depressão não é falta de fé. A fé está ali, mas nós não conseguimos enxergar o que esta fé em Deus pode fazer. Nós não conseguimos enxergar o agir de Deus na nossa vida. Só encontramos lutas, problemas, lágrimas, dor, sofrimento. Por quê? Porque os nossos olhos não conseguem contemplar a fé que está firme e forte dentro do nosso coração. Então, queridos, quando alguém falar para você se é falta de fé, não precisa ficar abatido, não precisa ficar constrangido, porque a fé está aí. Mas você não consegue colocar esta fé em prática. E você, querido, que tem alguém que está passando por um momento depressivo, nunca fale isso para ela, que é falta de fé. Pelo contrário, ore por ela, interceda por ela, ore com ela, para que Deus possa abrir os olhos para enxergar que a fé está ali. Basta ela crer e confiar. E como diz o salmista: quando irei e me verei perante a face de Deus? Ou seja, eu quero ir. Eu não encontro forças, mas eu quero ir. E no momento certo, a fé vai se revelar e você vai conseguir enxergar a face de Deus. Não é falta de Deus. O salmista, no Salmo 42, verso 5, diz: porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Se no primeiro nós não conseguimos enxergar a fé, no segundo o salmista está mostrando que Deus está ali. E ele fala isso: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Então ele tem a fé.
A fé está ali, mas ele não consegue colocar esta fé em prática. Se ele não consegue colocar esta fé em prática, ele não vai conseguir enxergar que Deus está ali. Mas o seu coração está dizendo, espera em Deus. A promessa de Deus para todo aquele que busca, para todo aquele que conhece a Deus, eis que estarei convosco em todos os momentos. Jamais te deixarei, jamais te desampararei. Mas o sintoma de depressão é tão grande que nós não conseguimos vivenciar Deus na nossa história. Nós não conseguimos fazer o que o profeta Jeremias, quando escreve Lamentações, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nós não conseguimos trazer à memória que Deus está ali para nos dar esperança. Então, se fosse falta de Deus, o salmista não tinha colocado espera em Deus. A alma dele está abatida, mas ele quer esperar em Deus. Então, depressão não é falta de Deus. Novamente, eu falo para você, se tem alguém que você conhece ou alguém da sua família, não diga para essa pessoa, isso é falta de Deus. Deus está ali, mas a dor e a solidão e o sofrimento não deixam a pessoa ver pela fé que Deus está presente em todos os momentos. Uma outra situação que nós listamos aqui, que depressão é possessão demoníaca. Não, a depressão não é possessão demoníaca. O salmista escreve no Salmo de número 23, Davi escreve o Salmo 23, e ele diz, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A depressão é uma doença física, psicológica e espiritual. Ela abate todo o corpo humano, todo o ser humano. Então ele diz aqui, refrigera minha alma. A alma está abatida, a alma está sedenta, a alma não consegue enxergar alegria e prazer. Ele diz aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele só vê enfermidades, só vê lutas físicas e espirituais. E fora o abatimento da alma. Então, isso jamais foi possessão demoníaca. Isso é enfermidade. Você não vai ouvir de nenhum psicólogo ou psiquiatra que a depressão é uma possessão demoníaca. É por isso que eu falo, você tem que procurar um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra que vai te orientar. A palavra de Deus vai trazer conforto, consolo e fortalecimento espiritual. Mas nós precisamos de profissionais habilitados. Então, depressão não é possessão demoníaca. Depressão não é frescura e moleza. O salmista, quando escreve o Salmo de número 69, verso 29, ele diz para nós, quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Ele quer fazer algo. Ele quer encontrar forças para fazer algo. Ele quer se levantar da sua cama, ele quer sair do seu quarto, ele quer sair da sua casa, ele quer ir trabalhar, ele quer fazer alguma coisa, mas ele encontra-se amargurado e aflito. O que ele está precisando é de socorro, o que ele está precisando é de um ombro amigo, e não de ser taxado de uma pessoa que não quer fazer nada, que está com frescura, está com moleza. Então, a depressão ela não é nem frescura e nem moleza. E por último, a depressão
não é falta do que fazer. 1 Reis, capítulo 19, verso 10 a 14, diz aqui, Elias diz, ele respondeu ao Senhor. O Senhor havia perguntado para ele, Elias, o que fazes aqui? E ele responde, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Isso está no versículo 10 e no versículo 14. Elias havia passado por uma grande batalha espiritual. E a rainha Jezabel havia mandado falar para ele, olha, eu vou fazer a mesma coisa que você fez com os meus profetas. E Elias foge com medo daquela mulher. E ele encontra-se num estado tão depressivo que ele pede a morte. E Deus começa a falar com ele, fala, Elias, o que você está fazendo aqui? E ele fala, eu tenho sido extremamente zeloso, ou seja, eu tenho feito a tua obra, eu tenho falado da tua palavra, eu tenho mostrado que o Senhor é o Deus único e verdadeiro, mas eles procuram tirar minha vida. Procuram acabar comigo, eu estou só, eu estou isolado. Então, depressão não é falta do que fazer, é força para fazer, é ânimo para fazer, é alegria para fazer. Então, se você tem alguém na sua família, ou alguém que você conhece, que precisa de ajuda, nunca diga que depressão é falta de fé, é falta de Deus, é possessão demoníaca, é frescura e moleza, é falta do que fazer. Nunca diga isso. Ajuda-o, dizendo, olha, Deus é contigo, Ele vai te fortalecer, Ele vai te sustentar em todos os momentos. E que Deus nos abençoe a caminhar, aprendendo, ajudando e orando uns pelos outros, para que possamos vencer essa doença tão terrível que é a depressão. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, graças te damos por tudo. Aplica esta palavra em nosso coração, ó Pai, para que possamos viver para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Livra-nos de toda esta enganação, ó Pai, de achar que é coisa demoníaca, que é frescura, que é moleza, que é falta de que fazer, que é falta de fé, que é falta de Deus. Tira isso do nosso coração, para que possamos trilhar pela verdade e buscar, Senhor Deus, em profissionais da área para nos ajudar a sair desta enfermidade, assim como que a Tua palavra possa nos fortalecer para vencer este mal também. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe, querido.